lá no Por Dentro das Marcas de hoje, eu te trago para conhecer os bastidores de uma casa de espetáculos. De um teatro. E mais do que isso, você vai conhecer uma das maiores produtoras culturais do Brasil. Eu tô falando da Teatro GT. Tá preparado? Eu tô muito curioso, porque além de entender como é a operação, nós vamos falar sobre negócios paralelos que fortalecem o principal e ainda sobre carreira. Chega mais, o programa já tá no ar. Douglas, obrigado por receber a equipe do Canal Empreender, viu? Obrigado você, é uma honra receber vocês aqui na nossa casa. Bom, honra para mim também, por ser campineiro e estar aqui no principal teatro da cidade, que é o Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi Campinas, e que já recebeu diversos espetáculos. E mais do que isso, está aqui para falar da Teatro GT, que é uma gigante na produção de espetáculos pelo interior de São Paulo. Valeu, viu? Valeu. Eu fico muito feliz, você começou essa matéria falando sobre você ser de Campinas e você está feliz de estar em Campinas. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu trabalho há muitos anos viajando o mundo hoje com stand-up, com teatro. Eu valorizo muito a nossa região. Eu não sou de Campinas, eu sou de Valinhos, mas é um quintal de Campinas, né? Então eu valorizo demais a nossa região e eu falo, eu não saio daqui da nossa região por nada. Não tem nenhum lugar do mundo. Esse ano eu fui para o Japão com um espetáculo e eu não saio de nenhum lugar ainda, porque eu amo demais a nossa região, valorizo demais a nossa região. É mesmo. Sempre bom viajar, conhecer os lugares, mas também voltar para casa, e né? aqui será a minha casa. Bom, gente, o Douglas, ele é um dos responsáveis pela Teatro GT, que é uma das maiores empresas no ramo de entretenimento, produção cultural. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa de hoje, falar também sobre a história dele, que é um entusiasta de carreira, porque desde muito jovem, desde muito cedo, ele já sabia o que ele queria para a vida dele e foi por isso que ele atingiu os patamares que ele está hoje. A gente vai falar também das várias empresas que ele também tem parte. Mas, começando, conta pra gente o que é a Teatro GT. A Teatro GT é uma produtora do interior de São Paulo, que ela pega os maiores espetáculos, já há mais de 10 anos, do eixo Rio-São Paulo e traz para o interior de São Paulo, começando de Jundiaí, indo até Ribeirão Preto, por 24 cidades, Araraquara, São Carlos, Jaguariúna, Americana, Piracicaba, Indaiatuba. Então, são 24 cidades que a gente trabalha já há mais de 10 anos. Então, hoje, se você, durante esses 10 anos, assistiu algum stand-up de sucesso, alguma peça de sucesso, Paulínia, a gente fazia grandes musicais lá, do Miguel Falabella, Marisa Hort, Cabaré. Então, se você assistiu grandes espetáculos, com certeza, a Teatro GT que levou para alguma dessas cidades. E hoje, qual que é o maior desafio quando a gente fala em uma empresa que produz cultura, né? E principalmente num eixo tão importante que é Rio-São Paulo? O maior desafio hoje é vender ingresso. Então é isso, a gente vive da venda de ingresso. Então é trazer esses espetáculos e trabalhar com essa venda de ingresso. A gente sabe que cada vez mais, infelizmente, as pessoas vão se afastando do teatro e se desinteressando por isso, porque hoje está tudo muito fácil, muito acessível, né? Antigamente você tinha uma TV de canais abertos, hoje você tem tudo na sua mão ou nos streams, então cada vez mais vai afastando. Então o desafio sempre é vender ingresso, esse é o maior desafio nosso. E para isso, claro que vai se reinventando a cada dia, entendendo quem é esse cliente, né? Puxando memórias afetivas, link com youtubers, com programas de televisão, licenciamentos e por aí vai, né? Bom, ele falou que o ramo dele é buscar espetáculos, trazer para o eixo Rio-São Paulo, valorizar isso. E a sede de vocês, hoje vocês trabalham em Campinas, o escritório, e ao mesmo tempo administram esse teatro onde nós estamos. Exatamente. Né? Então aí, tirando essa parte da GT, que ela nasceu assim, trazendo esses espetáculos, produzindo esse eixo Rio-São Paulo, para o interior de São Paulo,
A gente administra esse maravilhoso teatro aqui em Campinas. É um teatro aqui, Teatro Oficina do Estudante, aqui no Shopping Iguatemi. A gente já está administrando ele há mais de 5 anos. Então, esse teatro foi um presente para Campinas. Então, Campinas sempre foi muito forte para teatro. A gente tinha em Campinas o Centro de Convivência. O Castro Mendes, ele está ativo, mas ele por um tempo ficou fechado. A gente tinha um teatro no outro shopping. A gente tinha um teatro de Paulina. Então, sempre foi muito ativo. E vários desses teatros pararam de funcionar, né? Então hoje ele é um teatro muito ativo, com uma programação muito intensa, quase que a gente tem de segunda a segunda aqui mesmo. Então, por exemplo, esse ano não tem nenhuma data livre no teatro, até fevereiro não tem nenhuma data livre no teatro. E a gente consegue trazer de musicais, música, a gente faz stand-up, a gente faz comédia, a gente faz muito teatro infantil, então a gente consegue ter uma programação muito diversificada. E hoje esse teatro, ele entrou num eixo de espetáculos que viajam capitais, faz Campinas. Então Campinas conseguiu entrar nesse circuito de capitais dos espetáculos que só viajam para capitais. Isso é muito legal. Muito legal. Bom, então vamos seguir o nosso passeio, porque a gente está só começando. Quero entrar, conhecer mais dos bastidores do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas, e a gente vai falar mais sobre empreendedorismo, sobre cultura, sobre carreira. Você não perde por esperar. Vem com a gente. Bora? Bora. Ontem mesmo eu estava saindo do Jaburu, o mendigo se aproximou do meu pai, baixou o vidro e disse: presidente, me deu um dinheirinho para eu comprar um pedaço de pão. Eu falei: meu filho, são 7 horas da noite, se você comer pão, você não janta. Douglas, que lugar maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar porque desde criança sempre fui apaixonado por teatro. Escola fazia teatro e é engraçado quando a gente entra numa sala de espetáculos, até o cheiro é um negócio mágico, né? Agora, me conta, a gente sabe que o Teatro Oficina do Estudante é a casa da Teatro GT. Sim. Né? Aqui é praticamente aquilo que vocês entendem como o ápice, Sim. né? Qual que é o diferencial? O que tem nesse teatro que vocês falam assim, meu, a gente escolheu esse lugar para ser a nossa casa? Primeiro que Campinas, então acho que antes de começar no teatro, Campinas, que é uma cidade grande e uma cidade, como eu falei no início da matéria, as pessoas têm interesse por teatro em Campinas. Então, sempre nós tivemos teatros em Campinas, espaços historicamente, em Campinas, né? historicamente. Então, tá na vida então do é campineiro. isso, porque não adianta você montar um teatro em uma cidade que não tem essa cultura, que não tem um tamanho para isso, público, habitantes. Então isso é um primeiro fator determinante para isso. Segundo que esse teatro em si, ele tem toda a estrutura que os espetáculos precisam. Então, quando eu falo de estrutura, eu falo de rudimento, eu falo de espaço de caixa cênica, tamanho de palco, camarins para receber, um tamanho de plateia que atende às necessidades para conta fechar mesmo, né? Como eu falei, a gente vive de vender ingresso. Sim. Então isso é um fator. Quando inaugurou esse teatro, eu fiquei apaixonado nesse teatro. E aí eu assisti, eu falei, esse teatro é um sonho administrar esse teatro. E aí a gente começou a se movimentar para isso, a colocar energia em cima disso, a trabalhar em cima disso. Então, eu não sou sozinho, eu tenho outros sócios aqui no teatro, inclusive a Teatro GT quem fundou foi uma sócia minha, que é a Graça, e eu entrei acho que depois de 3 ou 4 anos que eu entrei na GT, porque eu tinha uma outra empresa. Então, é isso aqui que a gente está vivendo, administrando esse teatro, era uma meta que a gente tinha, um sonho, e a gente está muito feliz aqui, muito mesmo. Assim, e o Iguatemi recebeu a gente de braços abertos. Quer dizer, Campinas foi a realização do sonho da empresa, do objetivo dela, e que acabou transbordando para outras cidades do interior. Quer dizer, quando você tem uma cidade do porte de Campinas, que se assemelha a uma capital, você tem um público que se assemelha de grandes centros, você tem uma estrutura de um teatro que também se aproxima dos grandes centros. Bom, então Campinas é a porta de entrada para esse interior de pessoas que também gostam de teatro. E a partir daí você sai buscando também outros parceiros que vão receber esses espetáculos que vocês entendem que o público daquela região vai consumir, vai gostar e merece ter, né, aquele espetáculo por ali. Como que funciona isso? Funciona assim, um espetáculo hoje vai viajar, então normalmente ele vai fazer uma tour de 1 ano ou 1 semestre viajando, e aí a gente vai falar com o empresário e vai administrar
as datas desse artista no interior de São Paulo. Então eu vou pegar, por exemplo, vou dar um exemplo do Afonso Padilha. O Afonso Padilha, ele vai viajar com o espetáculo dele, então a gente já vai desenhar a agenda dele com o empresário dele para o interior de São Paulo. Então vamos em Campinas, normalmente o Afonso Padilha apresenta umas 12, 15 vezes no ano. Aí ele vai apresentar uma vez em Jundiaí, uma vez em Ribeirão Preto, uma vez em Araraquara, uma vez em... E aí a gente vai montando esse roteiro. Então, normalmente quando ele está em Campinas, ele está na sexta, no sábado ele está em Mogi Guaçu, no domingo ele está apresentando em Indaiatuba. E aí a gente vai fazendo esse circuito no interior de São Paulo. Então a gente banca tudo mesmo, assim. Então, desde a saída do artista da casa dele, o hotel que ele vai ficar, o transporte, a passagem aérea... tudo. Então a GT como contratante, quando ela vai trazer o show para sua cidade, ela banca tudo. Então existe um risco financeiro muito grande em cima disso, que a gente consegue através da venda de ingresso. E aí esse foi um macete que a gente foi entendendo, né? Porque tem vezes que a conta não fecha, tem vezes que a gente não consegue atingir a venda de ingresso que a gente precisa para bancar todo aquele custo. Então eu sou apaixonado por empreender, então a gente foi entendendo esse universo e como fazer disso um negócio. Nasceu como uma paixão, eu estava falando de paixão, de sonho, mas não, isso é um negócio. Então como isso foi virando um negócio pra gente, como que equilibra, como que a conta fecha. Então daqui a pouco eu vou trazer o Juninho para falar, e aí ele está no operacional de uma empresa nossa, ele é o CEO de uma das nossas empresas, e aí ele vai te entrar nesse quantos funcionários a gente tem. Então imagina, para administrar esse teatro, a Teatro GT, então são bastante funcionários, nossa equipe está cada vez maior. Então como que equilibra essa conta? Não é só, como eu falei, não é só um sonho, uma paixão, não, pô, é um negócio que a gente ama trabalhar com entretenimento, mas a conta precisa fechar. E quando vocês falam de estrutura, né? Tem que ser a melhor estrutura para poder atender esse ator, enfim, essa companhia, o espetáculo em si. Hoje vocês conseguiram formar no interior de São Paulo uma rede de grandes teatros que conseguem dar conta do nível de espetáculos que vocês querem levar para esse público? Aí depende muito, porque a maioria dos teatros que a gente vai para o interior de São Paulo são teatros municipais. E aí tem teatros que são excelentes, estão excelentes, com uma excelente administração, são muito bem cuidados, bem equipados, mas tem teatros que não. Então aí isso depende muito da cidade. Aí tem cidade que a gente não consegue levar determinado espetáculo porque o espaço não consegue receber aquele determinado espetáculo e não comporta mesmo. Então é um desafio muito grande isso. Bom, agora curiosidade, em números aqui do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Qual que é o tamanho desse palco? Qual a capacidade de público daqui? Para a gente, enfim, entender essa dimensão. Para quem nunca veio aqui, está assistindo de todo o Brasil, e aí? Eu tenho um palco de 12 metros, então ele é um palco bem grande, que ele consegue receber musicais grandes. É um teatro de 520 lugares, que também consegue receber bem, porque ele é um teatro que se você olhar, se você sentar lá atrás, você consegue enxergar bem. Então ele não é um teatro que você vai lá no fundo, aqueles teatros de ópera, de que você tem que usar um binóculo. Não é o caso. Então é um teatro que consegue receber bem. E tem 5 camarins, 2 camarins individuais e 3 camarins coletivos muito grandes. Não use mais canudinho de plástico, vai no nariz da tartaruga, vai pro oceano. Use canudinho de papel, mesmo que venha numa embalagem de plástico. Douglas, agora uma curiosidade que eu tenho. Você falou, né, o tamanho do palco. Quando a gente fala em metros quadrados, ele é maior até que apartamento, né? Já me corrigiram aqui, porque, rapaz, eu vou te falar, a gente tá há mais de 5 anos aqui. Eu não sei onde acende uma luz, eu não sei onde abre uma porta, eu não tenho chave, eu não tenho nada. É a equipe aqui que manda em tudo. Se eles deixarem eu entrar, eu entro. Se não, eu nem entrar, eu posso entrar. A equipe corrigiu aqui, tem 12 metros de profundidade e 14 metros de largura.
É isso. Caramba. Já me corrigiram aqui, já chamaram minha atenção, mas é isso. Mas é isso. Um tamanho grande para poder atender todas as possibilidades de espetáculo. Desde o stand-up, que é uma pessoa aqui no Foco de Luz, onde a gente está, virado para a plateia, e um microfone, até grandes musicais, orquestras, né? Com e eu falando, diversas pessoas. eu falando de equipe, né? Quando eu falo que eu não sei acender uma luz, eu não tenho a chave da porta, e é verdade mesmo, gente. Sem equipe a gente não chega em lugar nenhum mesmo. Eu sei que pode parecer redundante isso, mas é verdade mesmo. Quando a gente pegou para administrar esse teatro, o desafio foi colocar cada profissional na sua área, no que sabe fazer, no que... Então, o meu técnico de luz já me corrigiu, e realmente eu não sei acender uma luz, eu não sei mexer com esses equipamentos de luz, mas eu tenho um excelente profissional que sabe. Então, aqui é cada um no seu quadrado mesmo, fazendo o seu melhor trabalho. A gente passou por um desafio muito grande, que foi a pandemia. A gente foi o primeiro a fechar, né, e o último a abrir mesmo, e a gente conseguiu manter uma boa parte de quadro de funcionários sem demitir. Eu tenho a minha equipe de limpeza aqui, eu tenho um profissional que está com a gente desde o primeiro dia que a gente abriu o teatro, então a gente é muito feliz com isso. Eu sou muito feliz com a minha equipe mesmo. Mas tem tudo a ver, né, Douglas? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, o bom gestor, o bom empreendedor é o cara que sabe identificar no profissional o máximo que ele pode entregar. Às vezes nem o funcionário acredita onde ele pode chegar, mas o gestor, o empreendedor acredita nele e coloca ele para executar aquela função da melhor maneira possível. E cada um, como você falou, no seu quadrado. O seu papel aqui não é abrir o teatro e ver questões operacionais técnicas. Aqui o seu objetivo é identificar o melhor espetáculo, porque você tem feeling para isso, porque você é apaixonado por teatro, entender a cabeça do público para unir essas duas coisas. E saber que tem um teatro bem cuidado. Exatamente isso. E a gente, logo que a gente começa a empreender, a gente tem aquele desafio, eu tenho que saber fazer tudo. E aí você quer fazer tudo. E é importante, assim, hoje eu vou te falar, todas as áreas da minha empresa, eu transitei por ela, eu fui aprendendo todas as áreas, mas eu não vou ser um técnico de luz, eu não vou ser um técnico de som, porque o profissional, para ser um técnico de som, um técnico de luz, ele estudou muito para isso, ele se dedicou muito para isso. Existem pessoas apaixonadas por isso. Exatamente, então realmente aí eu tenho um profissional de marketing que estudou muito para fazer isso. Então aí eu tenho o meu design, e aí nós vamos colocando cada função, meu gerente do teatro, meu gerente operacional, e aí você entende que você precisa de pessoas. É isso. E eu valorizo muito isso. Bom, vamos continuar o nosso passeio aqui, que tem muita coisa interessante para conhecer. Bora! Bom, Douglas, agora a gente está até aqui na plateia para falar um pouquinho sobre o público. Como administrar o que o público quer ver, como você identifica isso, casado com o fato de você ter que trazer produções que façam sentido economicamente para que o negócio funcione. Esse é o maior desafio. Eu tento, da programação, isso é uma coisa que eu cuido aqui no teatro. Então, nós somos em mais sócios, tem sócio que cuida de uma parte, sócio que cuida de outra, programação sou eu que cuido, gosto muito disso. E esse é um desafio muito grande, porque nem sempre o que a gente quer assistir e o que a gente vê com qualidade é o que o público quer assistir. Então, eu estou sempre procurando o que tem audiência e não necessariamente o gosto. Então, é mesmo que tenha audiência e de uma maneira diversificada. Então, assim, stand-up é um sucesso muito grande. Então, stand-up com humoristas, youtubers, isso dá sempre certo. Infantil, a gente tenta manter uma programação sempre regular de infantil para os pais trazerem as crianças. E eu nunca vou deixar de fazer espetáculos aqui. Nunca vou deixar de fazer peças de teatro. Então, muitas vezes a gente recebe uma peça de teatro que a gente sabe que talvez não vá atingir o que a gente precisa economicamente e a gente toma prejuízo mesmo, mas a gente não deixa de fazer, porque a gente nunca... Isso é um teatro e ele vai ser sempre um teatro, então eu nunca deixo. Tanto é que, assim, a gente também tem uma outra fonte de receita muito positiva aqui para o teatro, que são eventos corporativos, que a gente aluga o teatro para isso. Mas eu nunca deixo o local de sexta, sábado e domingo, porque sexta, sábado e domingo, se você vier ao teatro,
vai ter uma peça passando no horário ou às 21 horas, ou normalmente tem bastante sessões extras, aqui sempre esgota. Então eu nunca deixo de fazer peças de teatro, mesmo se a conta não fecha. Até porque é o que a gente estava falando de teatro enquanto a magia do teatro. Porque, obviamente, que um stand-up, e não, né, diminuindo, mas tecnicamente, operacionalmente, ele é simples. É isso, né? é isso. E aí, de repente, aquele público que está acostumado com o stand-up precisa também se permitir ter a experiência de um musical, de um espetáculo que leva a catarse também, né? É a pessoa isso. se transportar. Esse mês a gente está recebendo aqui o Antônio Fagundes, com o espetáculo dele. Então, assim, a gente nunca vai deixar de... no mesmo mês que a gente está recebendo o Afonso Padilha, que eu estava dando exemplo, então a gente nunca vai deixar de receber teatro aqui. Então, é exatamente isso. Então, é uma programação bem diversificada, e independente se a conta vai fechar. Boa noite, senhor. Eu gostaria de saber qual o seu problema comigo. A senhora está falando muitos palavrões na peça. Agora, tem fatores que independem da tua decisão, como por exemplo, pandemia, né? Você citou um pouquinho anteriormente e agora falando dos efeitos disso para os dias de hoje. Durante um período, você falou que você foi o primeiro a fechar e o último a abrir, porque além de ser teatro, você está dentro de um shopping, Sim. né? E a hora que volta, quer dizer, você não pode colocar grandes espetáculos, grandes operações, porque envolve muita gente e ao mesmo tempo isso é custoso, isso é caro, né? Como é que funciona isso? Isso foi um desafio muito grande, tá? Então, assim, nós passamos por uma... Não foi uma pandemia, né? Não lembro na época qual foi o nome que usou, mas na gripe suína. Então, eu lembro que lá no passado a gente estava fazendo um espetáculo em Ribeirão Preto e a gente teve que cancelar. Então, ali foi um entendimento, falou, caramba, de repente a gente tem que parar. Mas foi muito rápido aquilo. E dessa vez não, dessa vez a gente teve que realmente parar, fechar a porta, desligar pessoas e cancelar espetáculos. E como que foi a nossa volta? Muito interessante você perguntar isso, porque realmente, quando a gente voltou, a gente já estava, sabe, respirando por aparelhos mesmo, né? Porque o mais difícil era a gente chegou a voltar e fechar de novo. Isso foi muito difícil. Voltar e fechar foi pior do que se a gente tivesse continuado fechado, porque a pandemia teve uma curva, né? Então a gente pôde reabrir e depois teve que fechar novamente. Então o que a gente pensou quando a gente reabriu? Espetáculo para pessoas mais jovens, porque as pessoas, o Covid estava principalmente pegando mais idosos, então a gente falou, então não adianta a gente trazer espetáculo para idosos, que os idosos vão estar com medo ainda de ao teatro, era um ambiente fechado, a gente estava com pânico de ir em lugares fechados ainda. Então a gente estava trazendo espetáculos para mais jovens e stand-ups, a gente fez muitos stand-ups nessa época, por quê? Porque se eu tenho um espetáculo com 10 pessoas no palco, ou 8 ou 7 pessoas, equipes grandes, uma pessoa pega Covid, eu tinha que cancelar aquele espetáculo, porque não ia ter espetáculo. Então a chance do artista pegar Covid era um só, então era menor. Então a gente tinha que ir diminuindo os riscos, porque todo cancelamento gera um desgaste absurdo. Então foi isso que a gente adotou. E ao mesmo tempo, quando você fala assim, eu vou voltar com o teatro, vou dar preferência para o stand-up por essas questões claras, óbvias pra gente, só que ao mesmo tempo você também pega uma geração que, se não teve ainda a experiência de assistir um grande espetáculo, ela assiste o stand-up e talvez pense que o teatro é só aquilo. Só que tem um porém. A pandemia fez também as pessoas criarem novos hábitos de consumo. Sim. E de repente, esse jovem ou as pessoas acabaram tendo uma relação maior com o streaming, com o cinema em casa. Então, sair de casa, ir ao teatro, se a partir de agora, pós-pandemia, tem uma ressignificação. Vocês têm um trabalho a mais de, olha, vamos ressignificar, reposicionar o papel da sala de espetáculos para com essa pessoa que está em casa, esse espectador. Porque o teatro ele não é só o stand-up, não diminuindo. Existem várias possibilidades. Né? Isso é um desafio muito grande. Sabe que uma vez eu falei do Antônio Fagundes e eu estava num almoço com ele quando ele apresentou aqui, aí ele falou para mim assim, ele falou, não é que as pessoas
As pessoas foram tirando o hábito de ir ao teatro, porque as pessoas tinham esse hábito de ir ao teatro antigamente, tinham mesmo. E não é que as pessoas, elas foram, além de perdendo o hábito, elas foram perdendo o interesse de ir ao teatro, interesse mesmo. Então, não é só hábito, é interesse, porque é mais fácil hoje, e tanto é que os cinemas estão sofrendo bastante Sim. também, né? Não só o teatro. Então, é mais fácil hoje, as pessoas têm acesso a tudo, então as pessoas não têm mais interesse de ir ao teatro. Então, eu acredito que a pandemia ajudou um pouco nisso, das pessoas querer ver o seu artista que conheceu de perto, querer tá próximo disso, mas o stand-up, ela é a porta de entrada para o teatro para essas pessoas, porque normalmente quando um artista de stand-up pergunta quem é que nunca veio ao teatro, num espetáculo de stand-up, mais de 80% nunca veio ao teatro. Muda o assunto, muda o assunto. Bom, o que o Beto faz? Qual é a profissão dele? O Beto, ele... Eu ainda estou na sala, criatura! É óbvio que a gente está falando aqui sobre como ressignificar o teatro, como dentro do cubo mágico escolher a melhor peça para dar mais público, faturamento, bilheteria. E para que tudo isso aconteça, você foi criando ou colocando pés, né, em várias empresas que hoje são parceiras da Teatro GT, né? É isso, a gente criou um ecossistema mesmo, assim, então nós fomos criando um ecossistema. Então você pensa que a GT nasceu de trazer espetáculos do eixo Rio-São Paulo para o interior de São Paulo. E a GT, inclusive, como eu falei, ela nasceu, eram 2 sócios, a Graça e o Tony, 2 grandes amigos, e depois quando a gente pegou o Teatro Iguatemi, o Tony saiu da sociedade, estava com outros projetos, eu e a Graça continuamos. E aí depois entrou o Juninho, que vai falar com vocês e vai entrar em outra área. Então a GT nasceu de trazer esses espetáculos do eixo Rio-São Paulo para o interior de São Paulo. Então a gente tinha que contratar uma tiqueteria para vender ingresso, a gente ia contratar um teatro para apresentar e a gente ia contratar o artista. E a gente ia contratar a van, e aí a gente foi entendendo esse ecossistema. Então a gente falou, pô, e se a gente tivesse um espaço, a gente não ia mais precisar contratar um teatro. Então essa fonte de receita ia ficar com a gente. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Então hoje essa fonte de receita é nossa. E aí se a gente pudesse abrir uma tiqueteria para vender o ingresso, essa fonte de receita que é a taxa de conveniência ia ficar com a gente também. Então a gente não ia... Então, e aí, nesse caso, foi aí que a gente trouxe o Juninho. O Juninho hoje é sócio do grupo, de todas as empresas, mas ele veio em especial para cuidar da Ingresso Digital, que é uma tiqueteria que cresceu muito, mas a gente fez ela não só para atender a GT, para atender os artistas, para atender outras empresas, e é isso. E hoje ela atende, além da GT, a GT é um braço muito pequenininho que ela atende, mas enfim. E aí, eu entrei na Nonstop, né? Aí na Nonstop é uma empresa que agencia a carreira de vários artistas. A Nonstop cuida da carreira do Whindersson Nunes, da GK, Dave Leonardo, de vários artistas, influenciadores digitais. E aí a Nonstop aí é esse outro lado, né? Aí a gente tem o artista. Então hoje, em lugares que eu chego para apresentar, eu tenho aqui em Campinas, eu tenho o espaço, eu tenho a tiqueteria que vende e eu tenho o artista que sobe no palco. Então é tudo dentro do ecossistema. Eu falo, eu gosto desse mundo do empreendedorismo, mas eu não abri um açougue, uma farmácia, coisas que eu não entendo. Eu fui abrindo tudo dentro do entretenimento. Eu tenho hoje mais de 30 sócios. Então, mas tudo com sociedade, com parcerias, com pessoas bacanas e pessoas que eu confio, e fomos construindo juntos. Eu não construí nada sozinho, fomos construindo juntos, mas tudo dentro do mesmo ecossistema. Que legal. Basicamente o que eu estou entendendo aqui é que toda grande empresa, para ela se expandir, ela precisa de bons departamentos. E aqui no caso, cada departamento você fez uma empresa diferente que presta serviço para fora e se sustenta. Não depende de um único cliente. Não depende. E aí foi por isso que eu falo que eu consegui sobreviver na pandemia, porque imagina, todo o mercado de entretenimento fechou, parou, e aí uma das empresas foi indo para outros caminhos. É isso. Além de tudo, por dentro das marcas quer ser um
parceiro seu para te motivar, porque muitas vezes o empreendedor que se vê sozinho, porque o empreendedor é aquela coisa, né? Ah, eu tenho um sonho, eu tenho ímpeto de abrir minha empresa. Tá dando certo, ok. Na primeira pedra, todo mundo olha e aponta o dedo para você. Você não queria? Ah, a culpa é sua. E aí, nessa hora, quando a gente tem histórias como essa, de reinvenção, de erguer a cabeça, ir para frente, isso é muito importante. Não, ajuda as pessoas a seguirem. E né? não é fácil não, pô. Eu tenho um exemplo que o que eu fiz pra mim, né, que deu certo pra mim foi eu dava aula de teatro, eu sempre gostei desse universo. E aí eu comecei a empreender e continuei dando aula de teatro, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu tinha um sonho de dar certo e eu queria que desse certo, mas eu continuei dando aula de teatro, porque eu tinha uma fonte de receita onde eu investi o dinheiro em outro lugar. Aí eu fui diminuindo a aula de teatro e aumentando a produção, diminuindo e aumentando a produção, até que o dia que eu falei, agora eu posso só fazer isso, e eu fiz só isso. Então eu falo, pô, quer começar um negócio? Não fecha tudo e coloca toda a sua energia, todo o seu dinheiro em um negócio. Não faz isso. Vai devagar. Eu aprendi uma coisa com o Thiago Nigro, que é um grande amigo, que ele falou, a gente não faz nada com risco de ruína. Você não pode colocar tudo em uma coisa só. Olha aqui, os meus negócios são diversificados, então eu não tenho toda a energia em uma coisa só, mas obviamente, porque é tudo dentro do ecossistema? Porque tudo está interligado e tem bastante energia sendo colocada dentro desse ecossistema. É isso, bacana. Bom, já entendeu um pouquinho da história dele, mas daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais, porque agora eu vou conversar com o Juninho para entender um pouco mais desses diversos departamentos que se tornaram empresas sólidas, independentes, mas que uma, claro, está conectada com a outra. E o Juninho é o que manda em tudo. O Juninho hoje pode mandar embora, então é ele que manda em tudo, não sou eu não. Então vamos conhecer o Juninho, bora. Minha mãe leu 98 mil, achou que pelo tempo da pandemia o dinheiro rendeu. Juninho, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Joia. Ó, ótimas referências do Douglas, viu? Ah, obrigado. Bom, gente, então, o Juninho é responsável, um dos responsáveis pela Ingresso Digital, que nasceu como uma parceira da Teatro GT para ajudar a vender os ingressos, a achar esse público e, de repente, se tornou uma gigante, né? A história da Ingresso Digital nasce em 2018, com a necessidade de atender algumas cidades que a GT produzia. Eram 10 cidades, a gente tinha uma perspectiva de venda para perto de 50 mil ingressos no ano. A gente terminou o ano de 2018 vendendo mais de 300 mil ingressos e aí foi um crescimento exponencial. O diferencial da Ingresso Digital é uma tiqueteria que foi feita por produtores, então a gente enxerga o mercado através da ótica do produtor. As outras tiqueterias têm a experiência do cliente final. Então a gente tem a relação antes com o produtor, depois com o cliente final. Que legal. E aí me conta, quer dizer, você tem o espetáculo com a data, a hora, e aí você tem os vários formatos de ingresso, valores, você disponibiliza isso onde? É um site, é um aplicativo? Como que foi desde o início? Aliás, quando que nasceu? Nasceu em 2018, a gente, através de algumas pesquisas, a gente entendeu que as pessoas não aceitam muito o aplicativo, porque grande parte do público não tem espaço no celular, né? Ele divide com fotos, com memórias ali, então a pessoa não é uma opção. A gente focou 100% no site e propôs para o artista que ele vendesse no site dele, então a gente tem uma white label para todos os artistas, então o artista vende diretamente no site dele ou na rede social dele. E aí o site fica lá para complemento das outras pessoas que procuram um evento. Quer dizer, é uma plataforma que acaba se ramificando e buscando esse cliente aonde ele estiver. Né? E aí nasce primeiro para atender o público da Teatro GT. Só que quando que vocês entenderam que era muito maior do que isso? No momento que a gente abriu a venda com esse propósito do produtor, a gente entendeu
que as outras tiqueterias estavam 100% focadas no online, no digital, e a gente tinha a proposta dos pontos físicos, que era uma dor que o cliente que não tinha acesso à compra online sentia. Então, às vezes, a venda se dificultava, porque a divulgação era online, todo meio de comunicação digital, e o cliente era um cliente que a gente estava vendendo para um público que não tinha o hábito de comprar online. Então, a gente possibilitou os pontos de venda. E isso chamou a atenção dos outros artistas, as vendas melhoravam quando vinham para ingresso digital, e aí a gente saltou de um faturamento de 3 milhões em 2018 para um faturamento de 60 milhões em 2019. Caramba! Viu? Ó, de repente você que está acompanhando aqui Por Dentro das Marcas, tem a tua empresa e sempre reclama, mas tal, o formato de venda assim, é ruim, não muda. De repente você pode ter a solução e nem sabe disso, né? E de repente é uma chavinha que você liga e que pode te abrir um outro universo escondido, como foi a de vocês. Quer dizer, vocês estavam trazendo uma solução para o próprio negócio e de repente descobriram que era a solução para também diversos negócios, diversos clientes, e aí a coisa deu super certo. Agora me conta, isso vale a pena para todo tipo de empresa, você identificar, né, possibilidades, de repente, de um ramo que você poderia terceirizar, você de repente ter duas empresas e uma presta serviço para outra e ainda as duas buscam clientes na área onde estão inserida. Como que você vê isso? Ah, sim. No início desse ramo, a gente até pagava para as outras tiqueterias. Então, o cliente ele faturava com a taxa de conveniência e com a taxa que a gente pagava para ele para realizar a venda. No caso da bilheteria em específico, era algo que foi natural. Para outros negócios, é interessante entender do mercado para ver se aquilo é rentável, se vai criar uma rentabilidade para esse ecossistema consumir. Eu acredito que tem que se ter um estudo para ver o quanto você gasta com isso e se vale a pena ou não investir. Mas, na maioria das vezes, acredito que sim. Por exemplo, no momento em que vocês foram para o mercado, vocês não pensaram que, olha, bom, já existem tiqueterias, a gente vai criar a nossa porque a gente acredita que ser diferente vai ser melhor. Só que em algum momento não surgiu uma crença limitante? Quer dizer, mas se fosse para ser desse jeito como a gente está imaginando, eles deveriam ter feito isso e não fizeram. E de repente vocês fazem e revolucionam. O que tem de diferente no de vocês que não tem no deles? É o olhar para o produtor. Nós nascemos com uma vontade de ser diferente. E aí tinha que ser diferente desde o planejamento. Então, a ideia nasceu em 2016, ela foi maturando, 2017, e 2018 a gente entendeu que o volume que a gente ia atender valia a pena o investimento e a maneira como nós íamos atender. Então a gente já nasceu com vários pontos de venda, a gente já sabia desse problema, a gente já nasceu com a solução e eu acho que o segredo de tudo foi o planejamento, não foi a pressa. E não ter aquele medinho de, não vai dar certo. Quer dizer, vamos tentar. Se a gente está vendo, né, que vai facilitar o nosso negócio, vai ajudar, vamos colocar em prática. Se não der certo, tudo bem. Vira de experiência para próxima e próxima. Que eu acho que o cara que é empreendedor, vai chegar um momento que ele vai dar muito certo. Só que até chegar lá, vai cair muitas vezes e não pode desanimar. Sim, com certeza. Com certeza. A expectativa nossa era que poderia dar certo. E aí, só para saber, tentando. Não tinha outra maneira. Quando, de repente, você, dentro do mercado, tem uma ideia, você até se planeja, coloca em prática, ela não dá certo. Qual que é o sentimento que dá? É de frustração. Mas como é que você lida com isso? Eu acho que o sentimento não é de frustração, acho que o sentimento é de aprendizado. Acho que se você se frustrar com um obstáculo, vai ser muito mais fácil você desistir. Então, dificuldades vamos encontrar e eu acho que isso são degraus para a gente subir, aprender, tomar como lição e aí a hora que a gente retoma, a gente já passou por essa etapa. Então, acho que faz parte do processo. É isso, Juninho. Vou deixar um convite para a gente fazer uma edição do Por Dentro das Marcas focada exatamente nessa nova empresa de vocês, certo. Ticket Digital, porque eu acho que é uma forma também da gente entender mais de perto,
como aliar tecnologia, inovação, solução de problemas, conexão de cliente com, enfim, atividade fim. Acho que vai ser muito interessante. Você topa? Claro, vamos Então, sim. Valeu, prazer te conhecer. Obrigado. E ó, a gente vai cobrar, viu? Tá ok, vamos junto. Valeu. Douglas, bom, de volta aqui contigo. Conversei ali com o seu parceiro, Juninho, e gostei demais aí do projeto de vocês do Ingresso Digital. Bom, vamos falar agora, como prometido, sobre a tua história. Porque você, desde muito cedo, sempre foi apaixonado por teatro. E você, quando que entendeu que você queria trabalhar com isso durante toda a sua vida? Eu comecei, na verdade, com 6 anos de idade a fazer teatro. E aí eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu falo que minha mãe não me colocou no teatro, não, que era porque ela gostava de teatro. Não, ela me colocou no teatro porque ela precisava me preencher de coisas pra fazer. Dá sossego. É, isso aí. Então eu fazia futebol, violão, natação, teatro, fazia tudo, fazia muita coisa. E aí ao longo da vida, conforme eu fui crescendo, eu fui deixando o futebol de lado, os esportes de lado, natação de lado, e aí eu fui ficando no teatro, e aí o que sobrou foi o teatro, o que eu fiquei foi no teatro, minha paixão foi o teatro. Então acho que minha mãe me deu uma pinceladinha de tudo para eu saber o que eu ia gostar mais, e aí desde os 6 anos de idade que eu entrei para esse universo, eu nunca mais saí. Só que, por incrível que pareça, eu não sou um ator frustrado, eu, muito pelo contrário, eu sou tímido real mesmo, eu não sou de dar entrevista, eu sou muito na minha, porque o que eu gosto são os bastidores, então o que me realiza são os bastidores. Então quando a gente idealiza um projeto na nossa outra empresa, na Nonstop, que a gente coloca um projeto desde o início, que ele atinge fronteiras e ele vai viajar o mundo, para mim isso é uma realização pessoal muito grande. Os bastidores, eu não gosto de estar no palco. E aí você, né, lá ainda criança, teve esse contato com o teatro, pôde entender um pouquinho de cada função, o papel de cada, né, componente para que o espetáculo acontecesse. Você chegou um momento que pensou, poxa, se eu gosto muito de teatro, eu vou fazer faculdade de artes cênicas. Só que não, né? Eu estudei muito teatro, muito mesmo. Então tinha uma escola, acho que essa escola existe ainda, o Macunaíma, em São Paulo, na época, uma escola muito renomada. Então eu fui fazer teatro em São Paulo, eu fiz muito curso de teatro, eu estudei muito teatro mesmo, então eu aprofundei muito nisso. E aí quando eu fiz 18 anos, aquela coisa de escolher a carreira, que eu terminei o ensino médio, eu não queria fazer artes cênicas, porque eu realmente tinha estudado bastante teatro mesmo. Então eu já tinha até DRT, que é a carteira profissional, eu já tinha. Então eu não sabia o que faculdade que eu ia escolher. Aí eu escolhi pedagogia. E aí por que pedagogia? Porque como eu já não gostava dos palcos e eu não pensava em empreender, né? Eu fui dar aula de teatro. Então eu queria trabalhar o teatro na educação, na formação. Então eu fui para esse caminho, por isso que eu escolhi a pedagogia. Mas eu não finalizei a faculdade. Então, conforme eu fui dar aula de teatro, eu fui trabalhar na prefeitura da minha cidade. E aí eu comecei a realizar festivais de teatro, aí eu comecei a empreender. Comecei a realizar festivais de teatro, reativei um teatro que estava fechado há mais de 7, 8 anos na cidade. Reativei esse teatro através da Secretaria de Cultura. Então eu já estava empreendendo, aí eu já não tinha mais tempo para a faculdade. Então foi por isso que eu não terminei a faculdade. Quer dizer, você entendeu que você gostava muito do teatro, mas você tocou num ponto importante. Você disse assim, eu não sou um ator frustrado. Porque muitas vezes a pessoa, não só no teatro, mas em várias áreas, ela vai muito num foco, que é aquilo que muitas pessoas veem, né, que é o chamariz. Aí, de repente, ela, mas eu não me dou bem com isso. Mas peraí, existem outras possibilidades, isso aí. né? Existem outras formas de estar envolvido com aquela área de atuação e não necessariamente, no caso do teatro, ser o ator. Existem funções como o diretor, o produtor, o dono do teatro. Quer dizer, você conseguiu identificar isso. E, aliás, muitas vezes o ator ele não trabalha efetivamente com empreendedorismo, com gestão. É isso aí. Mas você tinha isso dentro de você que despertou através do teatro. É aí que eu falo que, você tem vontade hoje de subir no palco fazer uma... Não, nenhuma vontade de fazer uma peça, nada. Eu fiz isso por um tempo na minha vida, mas eu estava me encontrando, né? Eu estava buscando
não sabia que os bastidores ia me mover tanto, o empreendedorismo, o empreender, esse mundo dos negócios ia me mover tanto e chegar até aqui, né? Eu sou muito feliz de onde a gente chegou. Eu sou casado, eu tenho uma filha pequenininha de 2 anos e mais 2 gêmeas para chegar, então umas gêmeas para chegar, 2 menininhas, sou pai de 3 meninas. E aí esse empreendedorismo começa dentro de casa, né? Então a minha família me apoiou bastante para chegar até aqui. Eu sou filho único, meus pais, minha mãe nunca duvidou, meu pai nunca me olhou torto, errado para esse caminho que eu tava seguindo, fazendo. Eles sempre me apoiaram. Minha mãe, a gente nasceu... eu falo, eu nunca passei fome, isso eu nunca passei. Mas o circo sempre ia para minha cidade, para Valinhos, que eu falei no começo. E todo circo ia na cidade, sou apaixonado por circo, eu sempre ia assistir. Quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais me levaram no circo e não tinha dinheiro para mim, para eles. E aí eles conversaram, eles deixaram comprar só o meu ingresso, meus pais ficaram do lado de fora, eu entrei sozinho, com 7 anos de idade, assisti o espetáculo e voltei. Então assim, eu falo que eu nunca passei fome, mas a gente passou dificuldades e meus pais nunca deixaram de acreditar. Meu avô às vezes pagava um curso de teatro mais intenso, assim, mais caro, me ajudava e eu nunca saí do meu foco, né? Eu nunca saí desse universo. Eu falo, eu comecei com 6 anos de idade e eu tô aqui até hoje. E essa paixão, esse mover me fez ganhar dinheiro com isso, ser bem sucedido com isso, nesse universo de negócios e com o que eu amo fazer. Então é isso, ó, pra gente encerrar esse papo aqui, que a gente falou sobre a Teatro GT, a gente falou sobre possibilidades de ampliação de negócio, a gente falou sobre empreendedorismo de empresa, de carreira e de vida. Agora, que mensagem que você deixa? Eu acho que ainda não fiz isso, não perguntei isso para nenhum entrevistado, mas mensagem que você deixa para os pais. Porque uma coisa que me chamou a atenção em você e que eu também compartilho é que em casa os meus pais sempre apoiaram no meu sonho de trabalhar em televisão e ser jornalista. Sim. E você com o teatro. Sim. Por que isso é importante na formação profissional da pessoa? Porque eu acho que, eu falei isso de pais, né? Eu virei pai recentemente há 2 anos e vou virar pai de gêmeos agora. E aí eu sempre fico olhando, né? O que eu posso fazer pelas minhas filhas. E aí o exemplo dos meus pais que fizeram comigo mesmo. Meus pais são pessoas muito simples, meus pais estudaram, não têm formação, não tem, meu pai não fez nem ensino médio. Então assim, e eles nunca deixaram de acreditar no meu sonho mesmo, assim. Então, eu tinha um sonho que eu não sabia ainda ali se era ser ator, se era o que era, mas estava relacionado ao teatro. É muito difícil isso, mas meus pais nunca chegaram, eles só falaram, então se você quer isso, você tem que estudar. Então, eu não fiz uma faculdade, mas eu estudei muito teatro, então você tem que estudar e você tem que se dedicar muito. Então, isso eles cobravam muito de mim, de se dedicar a estudar. Mas eles não falavam para mim assim, não, você precisa ser um médico, você precisa ser um advogado. Eles acreditaram, eles apoiaram e eles me incentivaram sempre a isso e deu certo. Pô. Hoje eu posso bater no peito e falar, deu certo. Muito obrigado aos meus pais. É isso. E se caso você está acompanhando o programa agora e sentiu que lá na infância faltou alguém para apoiar no teu sonho, você pode ser o seu maior incentivador. Basta começar agora. O que você precisa fazer hoje para atingir o seu objetivo amanhã? E comece. E é isso. Comece e foi o que eu falei anteriormente. Não larga tudo para começar, não, pô. Vai começando. Começa, como que eu começo? Eu tenho um trabalho, que eu trabalho das 8 às 6, horário comercial. Pô, começa à noite, começa no seu horário de almoço, comece. E aí daqui a pouco isso vai tomando forma, vai crescendo e de repente aquilo que você se dedicou e começou, você viu que não era daquele jeito. Então você não precisou largar tudo. Tem gente que larga tudo para começar. Não, você não precisa largar nada para começar, apenas comece. É isso. E se inspire, viu? Pegue sempre pessoas que deram certo, empresas que deram certo, o que deu certo no seu ramo, e se inspire em pessoas, se inspire mesmo, não é copiar, é se inspirar. É isso, e contem também aqui com o Por Dentro das Marcas. A gente vai seguir o nosso caminho por aqui, porque está sendo muito prazerosa essa visita e daqui a pouquinho a gente volta.
Cheguei no balcão uma vez, lá, 6h30 da manhã no aeroporto, só esperando meu voo. Cheguei, bom dia, você me dá um café expresso? Ela, nossa, como você é sério? Qual é a expectativa da pessoa? Que a gente chega imitando alguém, 6 horas da manhã, eu quero um café glu-glu, yeah! Bom, então é isso, Douglas, obrigado por receber a gente, contar um pouco mais sobre os bastidores do teatro, da cultura, dessa produção tão incrível que a gente está acostumado a sempre acompanhar da plateia e que hoje a gente teve noção de como que funcionam os bastidores desse tipo de empreendimento, viu? Parabéns. Obrigado a vocês, é um prazer receber vocês aqui e é um prazer falar sobre isso. As pessoas vêm assistir um espetáculo, não imagina que tem tudo isso por trás para acontecer tudo isso. A pessoa compra seu ingresso e não imagina o que todo esse mover para acontecer isso. Obrigado a você, é um prazer receber vocês sempre aqui. É isso. Bom, gente, claro, nosso encontro é sempre aqui no canal Empreender, porque assistir já é um bom negócio. Valeu!